Olá, bem-vindos à Hora do Bruxo. Só aguardando um pouco, mais pessoas chegarem. Vocês devem ter visto que eu anunciei que hoje nós vamos ver sobre o cigarro e a magia. Quando a gente pensa em cigarro e a magia, muitas vezes as pessoas têm a seguinte ideia: nossa, será que ele vai falar de todos os problemas que o cigarro traz, que se eu faço magia, eu tenho que parar de fumar, todo esse tipo de coisa? Calma, calma, não é bem assim. A gente vai aos poucos falando sobre essa questão do cigarro e como ela afeta, ela pode afetar e o que você pode fazer em função de como lidar com o cigarro e, enfim, o que você pode tirar disso, né? Já que você fuma, o que você pode tirar disso magicamente? Bom, a primeira coisa que a gente tem que pensar em questão de cigarro, se eu posso, se eu não posso, existe a questão da saúde, né? Que a gente já sabe. Eu não vou me ater à questão de como o cigarro prejudica a saúde. Isso todo mundo sabe. Obviamente, não é porque alguém sabe que o cigarro prejudica que isso vai ser motivo suficiente para a pessoa parar de fumar. Como assim? A gente sabe que é que nem relacionamento. Quando você namora com alguém, que todo mundo sabe que aquela pessoa não é legal para você, você sabe que aquela pessoa não é legal para você, mas, no entanto, você não consegue terminar um relacionamento. Cigarro é a mesma coisa, né? Como o cigarro vicia, todo esse tipo de coisa, não é fácil você simplesmente encerrar um vício. É toda uma luta, toda uma questão aí que a gente não vai entrar nessa parte da saúde. Na saúde é o que eu digo, todo mundo sabe que faz mal, mas isso é uma outra parte. A parte da saúde é outra questão que a gente não vai abordar aqui agora. A primeira questão que eu quero levantar é assim: eu sou obrigado a parar de fumar para lidar com magia? Para fazer parte de um caminho mágico, um caminho iniciático, eu sou obrigado a parar de fumar? Não, não é. Dependendo do caminho, tá? Por quê? Porque tem muitos caminhos que eles trazem muito a tônica, a moral, a conduta de quem lidera aquele caminho, né? Seja do sacerdote, da sacerdotisa, seja da pessoa, né? Do mago, do magister, enfim. É muito comum as pessoas trazerem a sua própria moral e o seu modo de interpretar algo para uma determinada tradição. Isso é errado? Não, não é errado. É uma coisa que acontece. Então você vai acabar vendo muita gente que, se aquela pessoa que lidera uma tradição não gosta de cigarro, provavelmente pode proibir que as pessoas usem. Tá? Isso não é incomum. E, de novo, eu não posso dizer isso é certo ou errado. Não tem certo nem errado. Isso vai da pessoa que lidera aquele grupo, daquilo que a pessoa acredita e também de quem quer seguir aquele caminho. Se você está num caminho que diz que é proibido fumar, que você tem que parar de fumar, você tem que parar de fumar. Se você quer seguir naquele caminho. Mas, se você está num caminho que permite isso, vai ter algum problema? Bom, aí a gente vai entrar numa outra questão. A primeira coisa que eu digo, em questão de rituais, quando você vai participar de um ritual, a questão de fumar ou não, a gente vai entrar numa outra questão que é lidar com o espírito do tabaco. Tá? E aqui, hoje, eu vou falar especificamente do cigarro. Tá? Não vou falar da maconha, não vou falar de outras possibilidades. Vou falar do cigarro. Quando a gente pensa assim, tá, mas
É interessante que eu pare de fumar ou não? Esquecendo tradição. Esquecendo se essa tradição proíbe, se aquela não proíbe. Digamos que eu seja um bruxo solitário. É bom que eu pare de fumar? Existe uma coisa que a gente trabalha em magia, que é a seguinte. Tudo aquilo que você não tem um controle, tudo aquilo que você mantém um vício, isso pode prejudicar você num determinado âmbito da magia. Isso pode. Mas isso significa o quê? Significa que eu não vou conseguir avançar meus estudos? Não necessariamente. Quando a gente fala do tabaco, o tabaco ele sempre foi considerado sagrado por uma série de culturas. O tabaco era sagrado, é sagrado ainda. Teve toda aquela deturpação que quando chega o colonizador e percebe as possibilidades do tabaco, em questão do fumo e tudo mais, utiliza essa parte e deixa de fora a parte espiritual do tabaco, a parte religiosa do tabaco. Isso foi um grande problema que acontece. Né? E acontece não só com tabaco, acontece com a folha da coca, acontece com a maconha, acontece com uma série. Em que toda uma parte mística, toda uma parte espiritual, toda uma parte religiosa de uma erva de poder, e o tabaco é uma erva de poder, aquilo é deixado de lado. Então, isso acaba atrapalhando toda a ligação que as pessoas têm com aquela erva. Né? Porque você já começa a trabalhar com ela só no ponto de vista recreativo, sem que você lide com o tabaco de um ponto de vista espiritual. Né? Sem o respeito e a honra ao espírito do tabaco. Então, já começa daí. A gente não pode esquecer de várias culturas, várias religiões, caminhos mágicos, filosóficos, enfim, não importa a vertente, a forma como aquele grupo enxerga a magia, mas tem uma série de grupos em que o fumar faz parte da ritualística. E seja um cachimbo, seja algumas misturas de ervas que são bem interessantes. Você tem algumas ervas que são misturadas e se fuma um cachimbo como uma prática mágica, isso é bem interessante. E você vai ter, por exemplo, quantas vezes a gente não ouve dentro de tradições em que se oferece um cigarro para uma entidade, ou a própria entidade fuma um charuto, um cigarro, alguma coisa assim. Então isso é uma outra forma de se enxergar. Então a gente não pode dizer que o cigarro ele é algo que deve ser banido de qualquer espiritualidade. Absolutamente não. Absolutamente não. Existem tradições em que eu falo, a entidade fuma cachimbo, cigarro de palha, charuto. E isso faz parte do corpo ritualístico daquele grupo. Isso não tem absolutamente nenhum problema. Tá bom, mas então qual que é o problema? A questão que acontece é a seguinte. Tudo aquilo que limita você pode ser prejudicial em algum ponto dentro de um caminho mágico, no sentido em que aquilo afeta, por exemplo, vamos pensar em questão de saúde. Aquilo afeta o seu corpo e o seu corpo é seu maior instrumento mágico. Então, aí entra o aspecto de saúde que reverbera no espiritual. Tá? Nesse aspecto, tudo que acaba sendo um excesso pode prejudicar a sua magia por tabela. Então aí eu não estou colocando a moral de como o cigarro é bom ou ruim, não estou colocando isso. Eu estou colocando que se você bebe em excesso, se você fuma em excesso, se você faz qualquer coisa em excesso, aquilo pode prejudicar a sua saúde, prejudicando sua saúde e seu corpo, que é seu maior instrumento mágico, isso pode interferir, né, por tabela na sua magia. Mas isso não quer dizer que todos os casos, então, são assim? Não necessariamente. Não necessariamente. Cada pessoa vai saber o seu limite, vai saber se está ou não
se prejudicando. Cada pessoa vai saber qual esse ponto, né, que deve trabalhar para mudar isso ou não. De repente, se uma pessoa falar assim, olha, eu gosto de fumar, me dá prazer, eu quero fumar e vou fumar pro resto da minha vida. Tá ótimo, não tem problema. Porque é uma decisão da pessoa. Que não cabe aquilo ser demonizado, no sentido de, né, de colocar meio assim. O que é importante é que a própria pessoa, perceba se aquilo interfere na vida de um jeito prejudicial ou no caminho mágico de um jeito prejudicial. Bom, então a gente pensa assim, tem as pessoas que não querem parar de fumar, tem as pessoas que não conseguem parar de fumar. Como que a gente pode fazer então, mediante essas duas situações, para a pessoa, já que vai fumar, vamos aproveitar esse cigarro e tentar trabalhar a nossa relação com ele? Tá. Então, o que eu posso fazer? Primeira coisa, você comprou um maço de cigarro. Como eu já viajei para vários lugares aqui no Brasil, eu sei que às vezes o que um lugar chama maço, o outro chama pacote, carteira de cigarros, né, cartela de cigarros, enfim. Mas pensando no maço, lá que tem os seus cigarros. A primeira coisa que você pode fazer, você que não vai parar por enquanto. Seja porque você não quer parar, seja porque você não consegue parar. O que você pode fazer para lidar com esse cigarro de uma forma que não seja tão prejudicial energeticamente a você e que você possa trabalhar magicamente com ele, independente daquele trabalho mágico de você dar um cigarro para uma entidade, né? Fora isso. Então você vê que o cigarro também é uma linguagem. Ele pode significar aí uma oferenda, certo? Então, você comprou um maço. A primeira coisa que você faz quando você compra um maço de cigarro é honrar o espírito do tabaco. Pensa bem no espírito do tabaco, como ele foi escravizado, né? A maconha sofreu muito isso também. O espírito do tabaco ele foi escravizado. Simplesmente ele está aí para ser usado, abusado, demonizado pelas pessoas. E ele perde muito do aspecto sagrado dele na nossa cultura. Então a primeira coisa é resgatar o aspecto sagrado do tabaco. Ah, mas no cigarro não tem só tabaco. Sim, mas a gente vai lidar com o tabaco. Então, a primeira coisa é você honrar esse espírito. Como que você faz? Você pode simplesmente, se você compra vários maços, se você compra um pacote, você pode fazer oferendas a esse espírito, se quiser. Que tipo de oferendas? As que você quiser. As que você tiver à sua mão. Ah, eu posso acender uma vela, eu posso acender um incenso, eu posso jogar um perfume, eu posso colocar uma flor, uma fruta. Posso simplesmente enviar minha energia como uma oferenda a ele? Pode. E aí o que você vai pedir? Você vai honrar, você vai oferecer sua energia e vai pedir para o espírito do tabaco, né? Você assim, eu honro você, espírito do tabaco, e peço que você... aí você pode até colocar, né, alguma coisa específica. Você pode dizer assim, por exemplo, peço que você me ajude em minhas magias. Uma das possibilidades. Vou colocar várias possibilidades. Que você pode escolher uma ou outra, ou você pode fazer várias. Me ajude em minhas magias. Como? Um cigarro aceso, ele não parece um incenso? Pronto, você tem um incenso na sua mão. Você tem praticamente... Você que fuma um maço por dia, né? Acho que são 20 cigarros. Você tem praticamente 20 incensos na sua mão por dia. Já que você queima um cigarro, ofereça a fumaça daquele tabaco para algo que você precisa. Então, por exemplo, eu preciso passar num concurso. Acende o cigarro e ofereça esse cigarro como incenso, né, para aquilo.
Ah, eu preciso atrair dinheiro. Acendo o cigarro e ofereço esse incenso a ideia de atrair dinheiro. Ah, eu preciso me proteger. Acendo o cigarro com a ideia de que ele vá proteger você. Então, você acaba usando o cigarro como um incenso, literalmente. Da mesma forma que você acende um incenso para algo, para um ser, para uma divindade, para uma entidade, para um demônio, seja lá para quem for, você também pode acender o cigarro para tudo isso, entendeu? Para tudo isso. Por quê? Porque quando você também fuma, você que é fumante, você sabe que você vai ter um prazer ali. Então você está oferecendo o quê? O seu prazer e você está oferecendo a própria, o próprio tabaco que está sendo queimado ali. Né? Só que para isso, para chegar nesse ponto, você tem que honrar o espírito do tabaco. Você tem que entrar em contato com ele, né? Conversar com ele e altera a sua consciência antes, tá? Altera a sua consciência. Precisa fazer um círculo para isso? Não. Só altera a sua consciência, se concentra, entre em contato com o espírito do tabaco. Você pode visualizar, inclusive, esse espírito, se você prefere, como se fosse a própria fumaça do cigarro. Você se lembra da fumaça do cigarro e tenta entrar em contato com esse espírito. Então, eu honro você, espírito do tabaco. Você pode até aumentar as coisas que você fala. Você, tabaco, que desde tempos imemoriais, você que ajuda, você que une os grandes sábios de uma tribo, você que une em volta de uma fogueira, você que conecta a mente humana ao divino, aos deuses. E aí você pode, né, conforme a sua crença, conforme aquilo que você acredita, o panteão, todo tipo de coisa, você vai direcionando isso. Você fala, eu peço sua ajuda, espírito do tabaco. Eu estou falando na questão de você pedir ajuda na magia, mas você também pode pedir uma outra coisa que é importante. Porque a gente não pode esquecer que o cigarro faz mal à saúde, certo? Então o que você pode falar? Pode pedir para o espírito do tabaco proteger a sua saúde. Diminuir a dependência que você tem do cigarro. Porque existe uma questão que o tabaco ele foi aprisionado, né, pela nossa cultura, mas ele aprisiona as pessoas. Então é um ciclo vicioso, literalmente. Então você tem a própria cultura que aprisionou o tabaco, mas o tabaco também aprisiona as pessoas. Então o que você pode fazer? Você pode dizer que para que ele diminua cada vez mais a sua dependência para com ele e que ele minimize ou não permita que aquele cigarro tenha efeitos prejudiciais sobre sua saúde. Ah, então quer dizer que com isso resolveu tudo? Quer dizer que com isso eu posso fumar à vontade, que não vai fazer mal para a saúde? Calma, calma. Não exagera, não é assim. O que a gente está querendo é, já que você está fumando, né? Já que para tombar, né? Não tombe com cigarro, entendeu? Já que você vai fumar de qualquer jeito, então vamos pedir para um espírito que ele ajude você a não se prejudicar. Mais do que o contexto de fumar já traz. O espírito do tabaco, ele pode impedir que um cigarro faça mal a você? Na magia, tudo é possível, eu sempre digo. Os limites estão no praticante. Então, os limites estão na nossa mente, mas não na magia. Vocês percebem que na questão de saúde, qualquer questão, por exemplo, bebida.
Tem gente que pode beber uma garrafa, 2 garrafas e não fica embriagado. Tem gente que bebe um copo e fica embriagado. Tem gente que passa a vida fumando e não tem nada. Né? E os pulmões estão ali, a pessoa não tem problema nenhum. Tem gente que tem uma série de problemas e o cigarro pode agravar. Então, é claro que, via de regra, o cigarro prejudica, mas eu quero dizer para aquele que, ou porque não consegue parar, ou porque não quer parar. Já que você fuma, então, vamos pedir para que o espírito do tabaco faça uma proteção dos efeitos sobre você. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Ele vai fazer isso por você? Não sei. Né? Mas a gente não pode menosprezar o poder de um espírito de uma erva sagrada como o tabaco. Então, a ideia basicamente é essa. Você entender que você pode, já que você vai fumar, honre o espírito. Você pode fazer o seguinte, inclusive, você pode desenhar no maço certos símbolos. Você pode desenhar, por exemplo, um pentagrama de banimento com a ideia de banir energias prejudiciais à sua própria saúde. Tá? Você pode usar o cigarro, se você quiser, às vezes você não precisa fazer cada cigarro para uma coisa como incenso. Você pode pegar cada maço para uma coisa. Esse maço, eu vou colocar nesse maço símbolos de prosperidade, de dinheiro. Então, esse maço, esses 20 cigarros são dedicados a dinheiro. Esses 20 cigarros são dedicados, esse outro maço dedicado à proteção. Aí você pode colocar símbolos diferentes em maços diferentes. Agora, você vai poder lidar com isso. Né? Você pode também colocar alguns outros símbolos dentro. Você pode colocar, às vezes... eu separei umas runas aqui. Quer dizer que são essas runas para todos? Não necessariamente. Então, tem aqui, por exemplo... Ó, aqui a runa Urus. Não sei se vocês enxergam aí. A runa Urus, que é uma runa de coragem. Isso aqui eu estou colocando para ajudar quem quer parar de fumar. Você escreve no maço, por exemplo. Runa Urus, para você ter força e coragem de parar. A runa Soelo, para você ter vitória nessa luta para parar de fumar. Porque é uma luta, né? A runa Algis. A runa Algis é para que você tenha o seu poder de decisão, o seu poder pessoal, o seu poder mágico espiritual ali com você, que é a sua força de vontade. Entraria aqui. Aqui a runa Ansus. Por quê? Porque a runa Ansus é a runa da boca, completamente ligada à questão de fumar. E aqui a runa Berkana. A runa Berkana é um renascimento, tá? É um renascimento. Então, a gente vai fazer o quê? Aqui a gente está fortalecendo a questão do ar, a questão da respiração, a questão da sua força de vontade e da vitória para você conseguir parar de fumar, caso você decida. Né? E caso você tente. Mas eu acrescentaria que mais runas aqui. Pelo menos uma runa pessoal. O que é essa runa pessoal? É uma runa que você vai... Não é uma runa pessoal no sentido assim, é a runa do meu nascimento. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma runa que é o seu caso. Por exemplo, eu já dei outro dia um exemplo, eu vou falar a mesma coisa e vocês vão entender a questão do cigarro. Às vezes, quando alguém me pergunta qual é a runa do trabalho, não tem a runa do trabalho. Você tem runas que representam o trabalho. Mas, o que eu quero dizer com isso? Porque às vezes uma pessoa, quando está desempregada e vai fazer uma magia para conseguir um trabalho e quer usar runas, não tem a runa que seja a mesma para todo mundo. Por quê? Às vezes aquela pessoa não trabalha porque falta conhecimento. A pessoa ficou às vezes muito tempo fora do mercado e precisa fazer uma atualização. Então, às vezes a runa é Ansus,
que é uma runa assim, vai estudar, vai se atualizar para que você possa trabalhar. De repente tem uma outra pessoa que não tem coragem, uma pessoa que é muito tímida, precisa de coragem para enfrentar o mercado de trabalho, para enfrentar uma entrevista. Que runa pode ser? Urus, que é a coragem, a força, o enfrentar uma entrevista. Tem gente que de repente a pessoa, ou até a pessoa tímida, pode também trabalhar com a runa Soelo, que é uma runa de se mostrar, né? Põe a cara no sol, literalmente. Ou de repente tem uma pessoa que ela tem uma baixa autoestima. Ela não confia que ela é boa para aquele trabalho. Então, de repente, a runa Algis, que é aquela runa de autoconfiança e tudo mais. Ou seja, cada situação de desemprego em que você vai tentar corrigir isso com uma runa, são runas diferentes, porque cada pessoa tem um motivo diferente por não estar empregado. Entendeu? Tem gente que, de repente, simplesmente não tem o conhecimento necessário para aquela função, não quer trabalhar. Enfim, você tem várias possibilidades. Na questão do cigarro, é a mesma coisa. Imagina que o cigarro ele vai fornecer, a princípio, o que fez aquela pessoa se aproximar do cigarro pode ter sido diferente do que fez a outra. Então, de repente, uma pessoa se aproximou porque ela achava charmoso. Outra pessoa se aproximou por companheirismo, porque a pessoa a rodinha que ele frequentava, todo mundo fumava, então é meio companheirismo. Outra pessoa, o cigarro, dá segurança, porque a pessoa sabe, não sei onde enfiar a mão, não sei o que eu faço, se eu ponho no bolso, não, pronto, estou segurando o cigarro. Então, cada pessoa tem um motivo que a fez se aproximar do cigarro. Então, para cada pessoa, vai ter uma runa diferente para ajudar a que ela consiga sair do cigarro. Então, o que eu faço? Além dessas runas que eu mostrei, eu escolheria uma runa aleatoriamente, né? Entraria em contato com os espíritos rúnicos, mexeria nas runas e pediria para as runas que eu preciso de alguma runa que me ajude a que eu vença essa demanda, que eu vença a ideia, que eu vença o vício e eu consiga sair do cigarro. Então, escolho e também anoto no maço. Esse tipo de coisa você pode transformar. Já que você fuma, transforme o maço de cigarro numa magia. Em questão de ritual, como é que fica? Eu posso, lá no meio de um ritual, ficar fumando? Depende. Depende do ritual, depende da tradição, depende do lugar, depende de tudo. Muitas vezes, tem gente que às vezes usa o cigarro para se concentrar em algo. A pessoa está concentrada e o cigarro ajuda a pessoa a se concentrar. Tem gente que já é o contrário. A pessoa quando fuma, ela espairece. Ela fuma, ela começa a dar umas viajadas, assim, no sentido assim, está pensando na vida e tudo mais. Então, às vezes, tem momentos no ritual em que você tem que estar atento ao ritual, você tem que estar presente ali. Né? Há momentos em que você pode ficar mais disperso, mas há momentos que você tem que estar muito ali compenetrado. E se você é uma pessoa que você se distrai com o cigarro, ou a fumaça do seu cigarro distrai alguém que esteja ao lado, aí naquele momento do ritual é melhor não fumar. Deixa para fumar num outro momento em que você não interfira, aquilo não interfira naquela prática ritualística do momento, ou não interfira com as pessoas também. Então, isso ajuda você a transformar o cigarro no incenso. Você pode fazer isso também com a própria caixa de fósforo ou com isqueiro. Você pode colocar magia nisso. Já que você vai trabalhar com fogo, tenha um bom relacionamento com o fogo, com o espírito do fogo. Em que aspecto? Pensa que cada vez que você vai acender um isqueiro ou você vai acender um fósforo, você pode também honrar o espírito do fogo. Pedir para que o espírito do fogo ajude você em determinada situação. Com aquilo que o fogo traz. O que o fogo traz? O fogo traz, por exemplo,
energia, fé, espiritualidade, aquele gás que você precisa, sabe? Você precisa de algo, você precisa de energia, o espírito do fogo pode te trazer isso. Você pode lidar com fogo em vários níveis, no sentido de transformação, né? Então, quando você vai acender um fósforo, você já pode acender aquele fósforo pedindo para o fogo queimar qualquer energia ruim que esteja ali próximo a você, enquanto você faz aquele ritual de acender o cigarro. Então você vai lidando com todos esses elementos. O próprio cinzeiro você pode encantar também como a cinza de cigarro dá para ser usada em magia. Tem algumas magias em que você mistura cinza de cigarro com cinza de incenso para passar na sua pele para tirar energias prejudiciais. Quando você quer se desligar de algumas coisas, você pode fumar um cigarro oferecendo aquela fumaça como incenso. Pode oferecer a um ser, uma entidade, a um deus, a uma deusa, a um elemental, a um ser mágico. Se oferece a fumaça, pede para que ele ajude a que você se livre daquela energia. Por exemplo, você se separou de um relacionamento, mas ainda depois que você se separa, muitas vezes continua ainda aquela energia conectando você à pessoa que você namorava, era casado e tal. Então, o que acontece? A cinza do cigarro mais as cinzas do incenso ajudam você a cortar a energia que liga você àquela pessoa. Quanto mais rápido você corta essa energia, mais rápido você supera esse sofrimento. Por quê? Quando você se separa de alguém e você vai se conectar àquela pessoa, você se separa e você está conectado, né? Ao contrário, está conectado, isso acaba fazendo com que você sofra. A conexão energética com alguém que você não tem mais ali do seu lado, a relação mudou, essa conexão ainda faz você sofrer. Então, quanto mais rápido você cortar essa ligação, melhor. Por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, olha, evite fazer sexo com a pessoa que você separou, encontrar de vez em quando para fazer sexo. Claro que muita gente sente falta do sexo e quando percebe, encontrou a pessoa, vai lá e faz sexo. Mas isso reforça essa conexão energética. É como se ela refizesse, então fica mais difícil superar isso. Né? Mas também é aquilo, sabe? Eu acho que cada um sabe do seu sofrimento. Se para você, às vezes, é importante encontrar a pessoa que você amou e você quer fazer sexo, tranquilo, né? Eu acho que quanto menos na bruxaria a gente ficar apontando o outro, né, é melhor. Então, esse tipo de coisa acaba facilitando a vida de todo mundo. E energeticamente, inclusive. Eu vi alguém perguntar aqui, você, por exemplo, quando você pega, eu vi aqui, eu consegui enxergar, que alguém colocou, aqui, o cigarro tem cheiro forte, imagina a cinza de passar na pele. Você passa a cinza com a cinza do incenso, mas obviamente depois você vai tomar um banho, vai tirar tudo isso, né? Mas a ideia é tirar. E a ideia é que essa cinza do cigarro esteja impregnada com a energia de um deus ou de um ser mágico para quem você ofereceu esse cigarro. Então tem isso. Quando você não quer, por exemplo, passar na sua pele toda, às vezes até com questão, muitas vezes alguém que fumou e deixou de fumar, às vezes tem uma certa ojeriza ao cigarro. Ou mesmo que não, né? Mas a pessoa não quer passar no corpo, você pode passar nos seus pés. Muitas coisas também funcionam se você passa nos seus pés. É como um banho de ervas. Você pode jogar um banho de ervas sobre o seu corpo, sobre sua cabeça ou sobre o seu pescoço, para quem prefere trabalhar assim. Mas muitas vezes você pode fazer um escalda-pés. Você prepara uma bacia, coloca as ervas lá, vai ter um efeito muito semelhante ao banho de ervas. Dá para passar também, então,
as cinzas do cigarro com as cinzas do incenso nos seus pés. Qual incenso? Qualquer incenso. Ah, mas como assim qualquer incenso? Eu ofereci um incenso para Ganesha, eu ofereci um incenso para Hecate, eu ofereci qualquer incenso. Por isso que é sempre recomendado que você guarde as cinzas do incenso. Não importa se você fez acendeu incenso para A, B ou C, Deus. Se é para proteção, se é para dinheiro, se é para amor, não importa. Você guarda as cinzas dos incensos todas juntas, tá? Não é separar por tema. Guarda todas juntas porque as cinzas, elas são muito fortes magicamente, elas passaram pelo processo da incineração. É um processo sagrado do fogo que lambe esses incensos e faz com que ele se torne muito energizado. Então você pode fazer com isso. Alguém me perguntou aqui se usar cannabis e fazer ritual pode? Para mim pode. Não vejo problemas. A questão da cannabis, né, a questão da maconha, é que eu não vou entrar muito nisso, mas a questão da maconha seria também honrar o espírito da maconha, né, por ser sagrado, por ser uma erva de poder. Mas o grande problema da maconha é a maconha que alguém vai adquirir, por exemplo, no tráfico. Que está toda já com uma energia, está toda com uma série de situações. Isso é mais complicado, né? Se uma pessoa tivesse a sua própria, de repente, não estou fazendo apologia a que ninguém plante, mas eu digo assim, obviamente a planta, né, que não passou pelo tráfico é outra história, né? Mas isso também é uma conversa para outro dia. Quanto a isso, então, do cigarro, procurem, se vocês fizerem um ritual, verifiquem antes com a pessoa. Isso também serve para bebida. Tem grupos que só permitem que a pessoa beba algo alcoólico na festa após a ritualística, né? Que normalmente vai ter uma festa depois. Tem grupos que não, permitem que a pessoa beba a qualquer momento. Obviamente você não vai ficar bêbado no meio de um ritual, porque não é a proposta do ritual. Isso pode, né, prejudicar você, prejudica o ritual, você sai da frequência que você deveria estar. Então é sempre isso. O que você sempre tem que pensar é que qualquer coisa que você faça num ritual, você tem que honrar o espírito daquilo. A própria bebida. O álcool é tido como também algo sagrado que foi dado pelos deuses. Por quê? Porque o álcool altera a consciência. Às vezes, para quem pode beber, antes de fazer um ritual, na sua casa mesmo, um feitiço. Se você às vezes tem dificuldade em alterar a consciência e você não é uma pessoa que não possa beber álcool, você pode às vezes beber um cálice antes de um feitiço, um cálice de licor, tá? Leve pouquíssima coisa, aquilo ajuda você a alterar a sua consciência, ajuda você a entrar numa energia. Para quem não tem problema nenhum com isso. Quem tem, obviamente, isso também não estou falando que alguém... todo mundo pode fazer isso, criança pode fazer isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Quando eu estou falando isso do álcool, eu estou falando de adultos. Ou a questão de cigarro, ou a própria questão da maconha. Adultos, né? Bom, então quando você vai entrar em contato com você está num ritual e você tem uma bebida nesse ritual, você entra em contato com o espírito do álcool também, o espírito da bebida, pela sacralidade que ele tem. É isso que eu digo, o álcool ele é tido como um presente dos deuses, ele ajudava a alterar a consciência, ele trazia alegria, todo esse tipo de coisa. Só que, com o tempo, isso caiu, como qualquer coisa, né? Caiu no gosto popular e aí a coisa saiu toda do sagrado e foi para o profano. Mas o que a gente não pode esquecer é que, na verdade, tudo é sagrado, né? Na verdade, nada é profano, tudo é sagrado. Mas enquanto a gente não entra nessa percepção da sacralidade do todo, se você vai fazer um ritual em que você vai trabalhar com uma bebida, pensa que aquela bebida ela é sagrada também, não importa qual bebida.
E você vê que as bebidas elas continuam sendo usadas de uma forma sacra. Então você vai ter na católica, por exemplo, você tem o vinho, você tem quantas vezes a gente também, dentro do meio pagão, você faz oferendas de bebidas alcoólicas para deuses, para entidades. Então, o sagrado não é só a entidade e o Deus, a própria bebida é sagrada. Então, tudo isso que você consome em ritual, você tem que honrar o espírito daquilo antes. Você tem que sacralizar o espírito daquilo antes. E aqui tem alguém perguntando, olha, eu estou melhorando, eu estou conseguindo enxergar as coisas, viu? Acho que o óculos está melhor. Como eu poderia proceder o ritual se o espírito do álcool, por exemplo, recusasse a trabalhar comigo? Você não poderia usar aquela bebida. Se ele recusasse, você não poderia usar. Então, seria interessante, antes de você fazer um ritual, você já verificar, quando você adquire, você já verifica, olha, eu pretendo fazer, sente a bebida. Quando eu falo de conversar com o espírito, num primeiro momento, é essa coisa mais elaborada. Eu vou conversar, eu vou pegar um pêndulo, eu vou ver se aceita ou não. Com o tempo, você pegou na bebida, você já sabe se ela quer ou não. A coisa já é automática. Já é uma leitura de espírito para espírito. Dificilmente uma bebida se recusaria a trabalhar, porque isso faz parte do próprio espírito daquilo, né? da bebida. Faz parte da estrutura dela, faz parte da criação dela. É algo que é inerente a ela. Então aquilo já acaba fazendo com que ela já esteja naquilo. É como uma planta. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas se eu arrancar uma flor, a planta não vai ficar com raiva de mim? Não. Tá? Normalmente não. A planta não tem a forma que a gente tem de pensar em relação a isso. Claro que você também vai falar com a planta, mas é diferente. Não tem aquele individualismo que a gente tem. Às vezes você tem uma plantinha pequena e você quer usar numa magia, você conversa com ela e ela se entrega. E aí você fala, nossa, mas ela vai morrendo, porque eu vou usar às vezes a raiz dela. Mas ela se entrega, e não se entrega assim, de uma forma ruim, vou ser sacrificada, sou obrigada. Não, ela faz parte da estrutura. É muito interessante isso. Redução de ansiedade. O Jonathan Ponciano perguntou aqui, você tem algum símbolo ou runa que ajude na redução da ansiedade? É que eu estou sem a caneta aqui. Tem uma runa chamada... Quer ver uma runa boa? A runa Peort e a runa Vúnio. Tá? São runas, pensa que são runas que você precisa que deixem você fixo no presente. Parte do processo da ansiedade é essa questão em relação ao futuro, né? Em que você, na verdade, não está vivendo o presente, você está vivendo o futuro, você está ansioso pelo futuro. Às vezes fantasiando algo que nunca chega a acontecer, mas é pensando no futuro. Então você precisa de runas, você precisa de coisas que te tragam para o presente. Procura fazer meditações, fazer magias, símbolos. Como eu falei, essas runas, Peort, a runa Vúnio também, elas te fixam no presente. A própria runa Algis é uma runa boa para isso. São runas que vão te trazer para o aqui e agora, o eterno presente, que é mais fácil você lidar com isso e evitar o futuro, que a ansiedade normalmente é gerada por aí. Bom, a gente já está caminhando aqui para o final. O que eu quero dizer com isso é que a gente tem que tomar cuidado com definições no sentido de devo parar de fumar, não devo parar de fumar. Devo fazer isso, não devo fazer isso. Tudo é muito relativo, tudo depende. Não dá para você simplesmente falar assim, não, cigarro
Se você quer entrar no caminho mágico, você vai ter que largar isso, porque isso é ruim. Primeiro que eu não posso chamar de ruim um tabaco que está lá. A questão do cigarro, a questão do que foi feito, o uso que foi dado a ele e o contexto que as pessoas utilizam o cigarro, é quase como se de repente, as pessoas não entendem muitas vezes, que é como quando antigamente você encontrava uma pessoa, agora está mudando esse pensamento. Você, por exemplo, tinha uma pessoa acima do peso e você via alguém falando para a pessoa assim, é só parar de comer, é só fechar a boca que emagrece. Isso é uma bobagem de se falar, uma completa bobagem, tá? As coisas não são assim. Do mesmo modo que quando você uma pessoa que fuma, ela não pode ser vista como alguém pária, que não para de fumar porque não quer. As coisas não são assim, né? E então, claro, a gente sabe do mal que faz, mas isso não quer dizer que a gente possa simplesmente colocar coisa ali e a pessoa que se vire para parar. Não, não é assim. Agora, enquanto não para, ou se não decide parar também, né? É o que eu falo, as pessoas elas tomam as decisões que quiserem. Ela pode tornar esse hábito pelo menos mágico, pelo menos transformar o cigarro no incenso. Aqui estão perguntando se para magia de sangue se é necessário conversar com o espírito do sangue ou é desnecessário. Não, não é necessário não. Não é necessário. As cinzas do tabaco são descartadas? Nada é descartado. Bom, descartado. Você pode jogar na natureza. É que eu não entendo jogar na natureza como descartar. Eu entendo que é você... Até vou falar isso, gente. Ó, me lembrem, que eu acho que eu vou falar isso no próximo programa. O que fazer com as coisas, com os resíduos de uma magia. O que a gente faz com os resíduos de uma magia? Acho que eu vou falar disso no próximo programa. Bom, eu costumo comprar em casa... E olha, é muito bom. Em tabacaria, eu compro fumo. Tá? Eu compro fumo. E eu uso fumo como oferenda. Para várias coisas. Então, por exemplo, eu vou fazer às vezes uma oferenda para um espírito, eu pego um pouco de fumo, coloco lá. Eu não sei se eu já falei para vocês, acho que já, que o meu jardim é praticamente um pub, né? Que eu coloco bebida alcoólica para todos os elementais lá. Eu falei, é tudo manguaça no meu jardim. Eles bebem assim, é o pub do bairro, dos elementais do bairro. E além de colocar a bebida para eles, eu coloco o fumo. Então eu tenho cachimbo aqui em casa que eu encho de fumo e deixo no jardim para os elementais, para eles como oferenda aquele fumo. Mas eu ofereço fumo a vários seres, vários deuses. Porque é isso que eu digo. A gente não pode esquecer que o fumo é sagrado. É sagrado. Você pode fazer banhos com fumo. Também vou qualquer hora falar especificamente de como usar o fumo em magias, né? Porque hoje a gente está falando do cigarro, não dá para ficar também aumentando muito, que não vai dar tempo. Deixa eu ver se ainda dá tempo de responder alguma coisa. Aqui, isso que você falou, quem foi que perguntou se tem alguma dica que ajude a desvincular energeticamente de alguém? Isso que eu falei de pegar as cinzas de um cigarro com as cinzas de um incenso. Um incenso não, né? Pode ser mais. Mas pegar cinza de cigarro com cinza de incenso, misturar e passar no corpo. Você oferece antes a um deus, a uma deusa, a um ser, pedindo para aquele ser ajudar você a cortar essas energias, né, que acabam atrapalhando. Será que almas perdidas não se aproveitariam da oferenda de fumo e bebida? Depende se você tem uma proteção na sua casa. Minha casa é protegida, então só entra aquilo que é permitido. E também não me incomoda, sinceramente. Se tiver alguma alma perdida que quiser fumar, beber,
para mim tá ótimo, né? Já que tá perdida mesmo, vamos dar um pouco de alegria para ela. Se quiser beber, fumar, desde que não me atrapalhe, desde que não atrapalhe a casa, tranquilo. Agora, se eu percebo que existe uma energia, e eu tenho uns alarmes em casa, né? Tem uns seres, tem... Você acaba lidando com esse tipo de coisa. Se você percebe que tem... se algo entra e algo está prejudicando, porque se de repente entra uma alma perdida aí, um fantasma qualquer, que tá, algum ser que está se aproveitando disso e prejudicando outra coisa, aí põe para fora. Aí mas isso não tem problema não. No geral não tem. Eu moro numa encruzilhada, né? Eu moro numa encruzilhada, então eu abro a porta e já estou na encruzilhada. Não tem muito como escapar de seres passando para lá e para cá. Bom, não sei se, espero ter ajudado, né? Não sei se deu para pegar essas dicas. Então a ideia, cuidado sempre com a questão é assim, gente, olha, vocês sabem que a internet é complicada, né? Então não é assim. O Wagner está dizendo que tudo bem, pode fumar à vontade, beleza e tal. E também o Wagner está dizendo assim, pare de fumar. O Wagner está dizendo, a escolha é de vocês. Vocês decidem a vida, vocês decidem fumar ou não. É uma questão de vocês. Caso fumem, aproveitem e façam magia com isso. Caso resolvam parar, aproveitem e peçam para o espírito do tabaco, né, para o cigarro, começar a soltar a dependência que você tem dele. Ele começar a diminuir, porque vai diminuindo a dependência. Se você honra o espírito do tabaco, ele vai retribuir isso a você. Ele vai também te libertar. Porque é o que eu falo, é um ciclo de prisão. O homem ocidental, ele aprisionou, né? Não só o homem ocidental, mas eu digo assim, pensando nas grandes empresas de cigarros e tal. Ele aprisionou aquilo e aquilo virou do mesmo modo que ele aprisionou o tabaco e pôs o tabaco para trabalhar para ele, sem respeitar a sacralidade dele, o tabaco fez a mesma coisa com as pessoas. Então ficou isso, né? É muito... Até tem umas histórias indígenas que falam dessa grande maldição que acontece, né? E então você acaba vendo que você tem que resgatar aquilo que foi perdido. Então você honrando o espírito e pedindo para ele diminuir cada vez mais a sua dependência do cigarro, enquanto você usa esse cigarro, que o cigarro não prejudique sua saúde ou que o efeito seja o mínimo possível permitido pelo tabaco, e em outras coisas que aquele tabaco ajude vocês em uma série de magias. Tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui. E quarta que vem estamos aí novamente com a Hora do Bruxo. Vamos ver se eu faço um programa qualquer hora para responder perguntas, tá? Porque eu tô vendo aqui, tô começando a conseguir enxergar. Então, isso já de repente dá para responder algumas perguntas. Então, beijo para todos. Até quarta.